paciência em estudo. É na vossa paciência que ganhareis as vossas almas. Jesus, Evangelho de Lucas 2:19. Já que o título do estudo desta noite, que Emmanuel coloca no livro Palavras de Vida Eterna, da lição 171, se trata de paciência, paciência em estudo. Vamos, em vez de seguir o procedimento normal, habitual dos nossos estudos, ir examinando os comentários do Espírito Emmanuel, buscar uma relação, uma ilustração com o Evangelho, as anotações de Mateus, Marcos, Lucas e João, depois abrir uma janela, um flash, na obra de Allan Kardec ou na produção mediúnica de Chico Xavier, para voltarmos na reflexão final e encerrarmos a noite do estudo. Nós vamos sair de um modo diferente hoje. Vamos fazer a prática da paciência. Vocês terão que ter paciência comigo para começar os estudos. Em vez de começar isso, eu vou ficar contando uma história. Né? E só até 1h a gente termina. Hoje também vai ter reunião mediúnica. Até 1h eu fico contando a história. Não é? O exemplo não é a prática? Não é assim? Não é isso? Né? Jesus, qual que é a força do seu ensino? Não é ele ter vivido aquilo que ele falava? Nós não temos que estudar paciência? Logo, vocês vão fazer um exercício de paciência. E esse é um lugar fácil de fazer exercício de paciência, né? É um centro espírita. Porque quando estamos no condomínio e lá na rua fazer exercício de paciência lá já é diferente. Na praia, no campo de futebol, a gente leva aquele pontapé, aquele lance roubado, as notícias que saem na televisão. As circunstâncias são mais difíceis de termos paciência. Aqui nós já viramos meio santo. Entra pelo portão, aquele astral, os bons espíritos, aquele carinho, aquele envolvimento, a atmosfera fluídica. Então, as circunstâncias já favorecem. Vamos fazer o exercício de paciência e eu vou começar a contar a minha história. Aconteceu o seguinte, é uma história baseada em fatos reais. Aconteceu mesmo. Nessa segunda-feira passada, nós estudamos um tema que tinha uma parte do tema que foi motivado em virtude do pedido do nosso amigo Paulo II. Está aqui o Paulo II, ele esteve aqui na segunda-feira. E tudo se originou na sexta-feira passada. Nós fizemos o estudo, a palestra, o trabalho do passe, a reunião mediúnica. Na hora de ir embora, 11 horas, assim, queimando o horário, o Paulo II vem falar comigo assim: eu tinha que falar com você, mas precisava de mais tempo, não dá para ser agora. Eu queria saber naquela cura que o homem estava paralítico há 38 anos e se entrasse na água no tanque de Betesda, ele não contou todos esses detalhes, hoje eu estou explicando para vocês se situarem, mas era aquela cura, e o primeiro que entrasse na água ficava curado. Ele não entrou na água, Jesus falou para ele: você quer ficar curado? E ele disse: eu quero, mas, quer dizer, ele não disse eu quero, ele disse: eu não tenho quem me jogue na água. Mas qual era o problema? O Paulo se chama Paulo II. É o nome dele mesmo, segundo. Ele falou assim: por que tinha que ser o primeiro? Por que não era o segundo, o terceiro, o quarto, um eventual? Porque diz na anotação do Evangelho que tinha que ser o primeiro que entrasse na água. Era o primeiro. E o nome dele é segundo. Bom, inclusive falou algo que teria saído algum estudo na quarta-feira a respeito disso. Eu falei: olha, na hora eu estava até confuso, não me lembrava qual dos tanques era, se era Siloé, Betesda, bom. Preparei para segunda-feira, então, de sexta passada para segunda, fui pesquisar, e aí eu vi que tinha realmente algo, um detalhe novo a respeito dos homens na época de Jesus, as traduções que foram feitas. E o meu critério é exatamente quando aparece alguma coisa nova, né, que nunca foi ainda trazida a estudo, se aparece na segunda, de uma certa maneira eu quero fazer uma abordagem na sexta.
E se aparece na sexta, eu quero fazer também na segunda. Embora no próprio dia, às vezes eu gasto 10, 15 minutos. E quando falo de novo, eu vou pegar só 5 minutos. É só aquela essência da ideia. Porque os públicos a maioria são diferentes, né? Quem vem na sexta é uma pequena parte que também vem na segunda. E também são poucas pessoas que vão assistir a publicação do vídeo, nem todas são gravadas. Então eu tomo esse cuidado. Quando eu vejo, já apareceu algo novo, nas pesquisas, nas informações, então aparece, falo muito num dia, no outro, eu tento buscar o link. E aí quando eu saí na segunda-feira, eu pensei, bom, a próxima palestra, sexta, que é hoje, eu tenho que escolher algo a respeito, para poder falar dessa parte do porquê o primeiro homem. Né? Vamos então explicar, aproveitar o gancho já recordar, por que era o primeiro homem. Nós tínhamos visto que não aparece nenhuma citação em Allan Kardec. Ele não fala a respeito dessa circunstância, não explica. Ele só fala que o tanque de Betesda, que tinha aquelas águas, hoje em dia o homem conhece melhor a propriedade curativa das águas e o movimento das águas. O que vem anotado no Evangelho é que havia uma fonte que fornecia água para aquele poço, aquela piscina. É enorme, porque é 120 metros por 70 metros e 8 de profundidade. Eram 2 retângulos, um lado em comum com 2 lados de água e o outro com água e um penhasco. Então tinham 5 que eles fizeram pórticos embaixo. Nesses pórticos ficavam cegos, cojos, paralíticos. E a letra diz que o primeiro que entrasse na água era curado. Allan Kardec faz o estudo simplesmente procurando mostrar que não havia nada de sobrenatural. Só que as pessoas daquela época não conheciam as propriedades curativas da água, os tipos das águas diferentes como nós conhecemos hoje, as instâncias minerais, o movimento das águas, e tinha um movimento eventual que fazia a água ter um borbulhar, agitar. E eles diziam na época que eram os anjos de Deus que desciam e faziam agitar a água. Bom, com a produção mediúnica de Chico Xavier, naquilo que eu pude estudar, que são mais de 400 livros, também não achei nada específico que falasse exatamente disso. Aí eu comecei a ver as pessoas, os estudiosos da vida da época de Jesus e a respeito da crítica do texto. Aí eu localizei a explicação o primeiro homem que é. Nós vimos que, segundo Haroldo Dutra Dias, na sua tradução, no seu estudo do Novo Testamento, ele diz que a crítica textual considera que aquilo foi acrescentado pelos homens. Aquilo não foi anotado pelos evangelistas. Por quê? Porque existe um fato que são manuscritos mais antigos que não tem isso. Então tem um texto mais antigo sem isso. Tem o fato que o texto que tem isso tem a marca da colocação da frase. O primeiro homem que entrar. Essa frase. Não o fato que os anjos desciam e que faziam curas eventuais com o movimento da água. Isso já vinha desde o início. Mas que era o primeiro homem para ser curado, foi colocado depois. E também a crítica diz que ele usou um estilo completamente diferente nesta frase, em relação ao estilo de quem está anotando o Evangelho. É como nós aqui, eu tenho um jeito de falar, e eu não fico falando assim, uai, né, pois é. Vocês não observam, não são palavras do meu costume. E aí, de repente, um trecho, apareceu um monte dessas palavras. Falava, espera aí, não é o estilo, não são as palavras, não é o jeito que o Gino costuma falar. Né? Então foi isso que a crítica do texto diz. Foi um trecho colocado depois, com a intenção de querer justificar, dar uma lógica no geral. Porque o homem diz, eu nunca consigo chegar lá, sempre já tem alguém antes. Então, eles deram uma importância a esta parte, sempre já tem alguém antes, e eles imaginaram, vamos justificar isso dizendo que o primeiro homem é que é curado. E colocaram isso no texto. Como também fizeram traduções que o Espírito Emmanuel nos auxiliou para compreender o texto. Vimos a circunstância, mas aí já foi estudada muitas vezes aqui. Glória a Deus nas alturas
Paz na terra aos homens de boa vontade. E que Emmanuel escolhe a tradução adequada, que é glória a Deus nas alturas, paz na terra e boa vontade para com os homens. E, inclusive, nos seus comentários no livro, ele coloca que a paz é na terra inteira e boa vontade para com todos os homens. Ele desenvolve isso, porque a outra tradução dá a impressão que é só paz para os homens de boa vontade. E os homens de má vontade? Justifica a guerra, perseguição, né? Também no caso entre Jesus e Barrabás, como já vimos várias vezes, está no livro há 2000 anos, que havia um costume de soltar um prisioneiro. Havia um costume. Então, Pôncio Pilatos chamou Barrabás para cumprir esse costume. No livro há 2000 anos, Emmanuel nos mostra, inclusive ele fazia parte do contexto, porque ele estava encarnado, era o senador Públio Lentulus, e foi uma sugestão para tentar aplacar a ira da multidão que ameaçava invadir a Torre Antônia, provocando o dilema para Pôncio Pilatos: ou eu confirmo a sentença, ou eu disperso a multidão a pata de cavalo e fio de espada. E aí o senador Públio Lentulus diz: mas você já não tem um preso condenado, que já fez todo o processo, que todo mundo odeia, e nós aí vamos oferecer esse preso, mandar fazer escolha, e ver se consegue só prender Jesus e crucificar o preso? Na realidade foi isso que aconteceu. Só que os estudiosos, eles não conhecem essa realidade, isso veio nos detalhes de Emmanuel. Mas então ficou na segunda-feira esse dado novo que aparece o estudo dos críticos do texto, o crítico do texto a respeito da questão do primeiro homem ter sido acrescentado pelos humanos. Já consegui o que eu queria, que era repetir na sexta o que foi em detalhe na segunda. Isso estava na minha cabeça, eu penso, bom, eu tenho que achar um assunto na próxima sexta, que é hoje, para levar em estudo de tal maneira que eu faça uma relação. Terça-feira eu não precisava me preocupar muito, vinha seu Sebastião Lima, tal, só começo a me preocupar na quarta. Na quarta, chegando de São Paulo, comecei a olhar o livro do Haroldo, e olha aqui, e olha lá, e não achava. E passa o tempo, mexe para cá, e olha outro texto, olha a tradução. E cadê uma coisa humana que está errada, que foi um descuido, que foi mudado, que não se quer, para eu poder pegar esse estudo e relacionar com o outro? Não achava. Falei, deixa para lá, fechei o livro, vai mesmo do modo habitual, intuitivo. Dos 7 livros, Palavras de Vida Eterna. Peguei o livro e abri. E caiu bem assim, paciência em estudo. Né? Aí eu tremi dentro, olha só, uma lição dos espíritos. Você não está sendo paciente. Tinha tanta coisa para olhar, deve ter vários. Não é o único momento que há uma interferência humana. Tem outras com certeza. Só que eu não tive a paciência. Aí eu sorteei aqui, caiu paciência em estudo. Eu vou terminar o estudo, a paciência, exercitar a paciência de vocês, para depois começar o estudo, que ainda não começou. Nós nem começamos a palestra ainda. Não estou exercitando a paciência de vocês. Né? Bom, aí eu li lá, Lucas 19, li a página inteira. Como sempre faço. Eu já vi aqui, eu já sei onde eu vou trabalhar. Jesus não foi conformista. Quando eu li isso, eu falei, já sei no Evangelho que eu vou relacionar. O que a gente já logo lembra no Evangelho que dá uma enorme ilustração quando fala assim, Jesus não foi conformista. Ele foi paciente, mas não foi conformista. Vendilhões expulsos do templo. O momento mais enérgico. Uma das ilustrações eu já tenho. Né? Bom, eu li tudo e tal. Aí eu fiquei olhando aqui. Lucas 2,19. Onde será que está isso? Ainda não peguei o Evangelho. O livro está lá e não veio. Fiquei pensando assim, os vendilhões expulsos do templo não foi. Por quê? Porque os vendilhões expulsos do templo, no início, só aparecem no Evangelho de João. No Evangelho de Mateus, Marcos e Lucas, está no fim. Os 4 evangelistas descrevem esse ato, mas só João põe no início da missão. Primeiro Jesus vai purificar o templo, depois ele começa. Os outros 3 é no fim. Bom, e Lucas 2 é no início.
Fiquei com esse pensamento. Agora eu pego o livro do Evangelho, Lucas 2,19, quando eu abro, eu vejo assim, peraí. Maria, contudo, guardava todas estas coisas, refletindo em seu coração. Esse é o 2,19. O que aconteceu? De duas uma. Ou a produção mediúnica de Chico Xavier está errada, Emmanuel pôs Lucas 2,19, ou o editor do livro está errado, não era 2,19? Não tinha outro jeito. Peguei outra Bíblia, não, 2,19, peguei o livro do Haroldo, 2,19. Não é essa, não é. É na vossa paciência que ganhareis as vossas almas. E está aqui, Lucas 2,19. Livro Palavras de Vida Eterna, tá? Palavras de Vida Eterna, ditada pelo Espírito Emmanuel, psicografada por Chico, 34ª edição, Uberaba, Comunhão Espírita Cristã, 2007. Todos os direitos autorais doados, está tudo especificado, o ano, os detalhes, né? Bom, 34ª. Qual é a sua? 34ª. E como é que está, Lucas? 2,19, já tem que botar aí, né? Bom, então, muito provavelmente, foi o erro da editora. O erro da editora. Até eu fiquei pensando, nesses 7 livros, são 1062 versículos do Evangelho que Emmanuel estuda. E nas gravações que eu assisto do Chico Xavier psicografando, né, é olhos vendados, lápis e papel. Vão tirando papel, vão tirando papel. Não é assim, ele pega a Bíblia, bom, deixa eu ver, Lucas, tal, escreve o título, e depois o Espírito vem e psicografa. Não, ele sai direto. Quer dizer, em 1062 vezes, ele psicografa corretamente o capítulo e o versículo que está na Bíblia. Né? É uma coisa assim espontânea. Eu nunca tinha pensado nessa prova da faculdade mediúnica dele. Eu já tinha separado palavras do livro Evolução em Dois Mundos, livros feitos pelos dois médios, para lá, para cá. Estou na palestra 338 estudando isso, eu nunca tinha pensado isso. Que ele não pega assim, Lucas 21, 19, anota, bom, agora vem Emmanuel, faça prece, ele vai comentar isso, e faz um estudo moral. Não, vem direto. O capítulo, o versículo e o texto. E tem que acertar o capítulo e o versículo. E são mais de 1000. É um negócio realmente estonteante. Eu entrei na internet para ver os colegas espíritas que estudam a produção mediúnica de Chico Xavier e vi realmente que o erro foi da editora. Eles tinham a editora que passou, em vez de passar 21, 19, a editora na impressão pôs 2,19. E aí eu fiquei pensando, em vez de eu achar um erro da vida da época de Jesus, a tradução que foi feita das anotações de Mateus, Marcos, Lucas e João, desisti de procurar no livro da Haroldo Dutra Dias o que queria, fui levado a achar um erro dos humanos em cima da obra do Chico. Né? Não é só em cima da obra do Evangelho, que eles não acrescentaram, esqueceram, copiaram, mudaram palavras, mudaram... Não, em cima da obra do Chico está aí um mínimo detalhe, mas está aí. Né? De 21, tá? 2. Bom, mas o que diz Emmanuel então a respeito da paciência? E vocês estão aprovados com a paciência, que ninguém se levantou, foi embora, ninguém dormiu, né? Todo mundo está sorrindo, está alegre, está só pensando assim, quando é que a palestra começa? Será que é até a 1 da manhã mesmo? Veja que interessante os conceitos de paciência. É serenidade, calma, porém não é aprovação ao desequilíbrio. De modo geral, assim, né, naquele compreensão mundana, assim, grande, assim, na massificação, paciência, às vezes, é ligada à aprovação do desequilíbrio. Não é. O paciente, ele não aprova o desequilíbrio continua sendo o desequilíbrio, só que ele não age contra, ele procura ajudar para que haja o equilíbrio. São coisas diferentes. Uma coisa é ser conivente com o erro,
Outra coisa é dizer, não, continua errado, mas eu tenho que te ajudar a estar certo. É compreensão, é entendimento, no entanto, não é passaporte ao abuso. É harmonização, ajuste, todavia não é apoio à delinquência. Paciência não é apoio à delinquência. É tolerância, brandura, entretanto, não é coonestação com o erro deliberado. Paciência, sobretudo, é a capacidade de verificar a dificuldade ou desacerto nas engrenagens do cotidiano, buscando a solução do problema ou a transposição do obstáculo, sem toques de alarde e sem farpas de irritação. Nos traz muita matéria para reflexão. O que é realmente paciência? Quer dizer, não é ficar parado, quieto, omisso, concordar com tudo, apoiar o erro, aplaudir o erro, dar direito ao erro, quando queira, do modo que queira. Não é isso, isso não é ser paciente. Não é agressividade, tirar as oportunidades, a crítica, o deboche, a vingança, também não é isso. Existe um ponto que é o exemplo máximo vivo, é a vida de Jesus, é o seu exemplo, o Espírito puro, que vem como modelo e guia da humanidade. Então temos que olhar na sua conduta para entendermos este ponto, do que é realmente a paciência ensinada por Jesus. Porque também às vezes essa palavra fica relacionada, nós vamos lá no banco tirar a senha, e aí haja paciência, a santa paciência, senta lá, né? Já fica lendo um livro, tal, fica no telefone, na internet, que vai levar 2 horas, 3 horas, atraso de voos, operação descida de imigrantes, paciência. Bom, o mestre foi no mundo o paradigma semelhante de semelhante virtude, mas não foi conformista. Nunca se passivou diante do mal, conquanto lhe suportasse as manifestações, diligenciando meios de tudo renovar para o bem. Conformista, essa parte nos lembra a questão dos vendilhões expulsos do templo, que segundo as anotações do Evangelho de João, foi no início. Jesus começa a sua missão. Ele primeiro purifica o templo, depois vem os seus sinais, os seus ensinos. Enquanto que nos outros 3 evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas, o evento ocorre no fim. E nós não temos dados que nos mostrem de modo mais claro quando que teria ocorrido o evento, se no início ou no fim. Mas isso não faz a diferença, a grande diferença. Que o conteúdo do drama, existem fatos a serem observados da grandiosidade do ensino de Jesus, que é o seguinte: no templo, que era uma área gigante, havia um comércio muito grande dos animais e dos objetos que seriam ofertados a Deus. Então os judeus pensavam que o único lugar era Jerusalém, era no templo, e lá é que Deus se manifestava. Eles rivalizavam muito com os samaritanos, que diziam que Deus se manifestava lá, entre os montes Gerizim, Garizim, Bebal. E os judeus não, é em Jerusalém e é no templo. E tinham que fazer os sacrifícios dos animais, os bois, as cabras, as ovelhas, quando era pobre, os pombos, oferta até de cominho, ou seja, uma coisa insignificante. Eles ofertavam o dízimo, 10%. Jesus até uma hora questiona isso. Coisa mínima, vocês fazem questão de cumprir. Ofertar o cominho, o tempero. O tempero da comida, vocês pegam 10% e levam no templo. E tem mandamento tão mais importante, tão mais sagrado, que ninguém olha. Então Jesus contestava a falta de bom senso em analisar, em perceber quais dos 613 mandamentos que eram sagrados, eram importantes de serem observados. E Jesus chega no templo e vê aquela faixa de comércio enorme.
e fica indignado. E aí ele põe o movimento físico do corpo, de soltar os animais, de tirar das áreas, vir à mesa dos cambistas. Os cambistas tinham a relação de trocar a moeda que podia ser ofertada, porque as moedas do Império Romano, as moedas que circulavam, que tinham ídolos, não podiam ser ofertadas no templo. O templo só a moeda sagrada, do jeito dos mandamentos. Não podiam ter imagem de pessoas, de César, de reis. Então havia o câmbio, além do próprio comércio, de trocar um grande valor por moedas pequenas, fazer troco, para poder comprar as coisas baratas para serem ofertadas. E Jesus então contesta, derrubando as mesas dos cambistas, evitando, sem ferir ninguém, nenhum animal. Mas é um momento que chama uma atenção de um modo muito grande. Até mesmo houve, na anotação dos historiadores da época, o famoso caso de Gamaliel. Gamaliel aparece no livro Paulo e Estevão, aparece também no Novo Testamento, uma figura grandiosa, um coração, um amor, e ele faz greve de fome por causa do preço do pombo, porque chegava a festa e aquela multidão enorme de judeus, e quem não tinha condições de comprar uma ovelha tinha que ofertar o pombo, e o preço do pombo inflacionava. Então não é só na nossa época, na época de Jesus, e ele ficava indignado, o pobre coitado. Agora, com todos esses milhares de judeus aqui, eles não acham pombo para matar e ofertar. E no íntimo deles, a relação com Deus só vai estar completa ofertando animal. E o preço do pombo disparou. E ele achava um abuso. Então, ele não conseguia ser ouvido. Apesar de ser membro do Sinédrio, de ser respeitado mestre de Paulo, o que ele fez? Greve de fome. Ele entrou em greve de fome enquanto não abaixasse o preço dos pombos. Isso está registrado pelos historiadores que falaram algo da vida dos judeus da época. E Jesus então ficou indignado de ver aquele comércio e diz, né, que na casa do Pai é casa de oração. Aí os fariseus, os saduceus foram cobrar dele, mas como que você faz uma coisa dessa? Qual é o sinal? Que prova você apresenta? Faz uma manifestação de Deus a respeito de que isso daí, né, você tem autoridade para fazer o que você está fazendo. Porque agora isso está me vindo agora na cabeça, né? O que dá mais a impressão de realmente ser no começo. Está certo o Evangelho de João. Porque se fosse no fim, Jesus já tinha feito um monte de milagre. Já tinha transformado água em vinho, pão em peixe, curado cegos, paralíticos, leprosos. Já seria muito conhecido os seus poderes. E eles buscaram Jesus e afrontaram: qual é o sinal que você faz? Qual é a prova que você dá de estar na autoridade de Deus para você fazer o que você está fazendo? Virando a mesa dos cambistas, soltando os animais, contestando o comércio dentro do templo, dizendo que o comércio, que o templo é casa de oração, aí fazendo uma referência a Isaías, Jeremias e aos Salmos, em relação ao que o zelo da sua casa me consumirá, que são profecias que haviam já antes, séculos antes da vinda de Jesus. Então, muito mais provavelmente que João é que estava certo. Mas vamos continuar nosso raciocínio. E Jesus disse para eles assim: destruí esse templo e eu reconstruo em 3 dias. No 3º dia. O pessoal ficou assim: mas como? O templo era séculos de obra. Porque desde o primeiro templo, que foi construído pelo rei Salomão e foi totalmente destruído pela invasão de Nabucodonosor, depois, quando o rei persa Ciro deu a liberdade para o povo hebreu, eles voltaram para lá, começaram a reconstrução do templo. Até que chegou Herodes o Grande, e aí fez aquela obra enorme, ampliou, ficou 46 anos em obra, aquelas pedras gigantes, aquela obra monumental, destrói tudo e ele reconstrói em 3 dias. Mas Jesus estava falando a respeito da função do templo, que a função do templo era o encontro com Deus. Os judeus pensavam: meu encontro com Deus é no templo. E onde é que é o nosso encontro com Deus? Na terra? No sol?
em alguma estrela, além das estrelas? Nós sabemos pelo ensino dos Espíritos que nós vamos estar face a face. Como é que vai ser o nosso encontro? Estar com o Pai, como Jesus está em espírito puro, é pelo Espírito, pelo corpo espiritual. Haverá evolução, a mudança, a transformação, e as propriedades materiais do nosso perispírito, do nosso corpo, o corpo espiritual, ele vai dar essa flexibilidade, é nele. Tudo vem, todas as informações vêm por ele e nos manifestamos por ele, inclusive encarnado. Vem da carne, passa pelo perispírito para chegar no centro inteligente. Vem no foco inteligente, vai para o perispírito para chegar na carne. Morreu, separa, continua com o corpo espiritual. Toda a lei de Deus, toda a alegria e todo o prazer, todo o processo evolutivo está sempre tudo embutido nele. Né? Então, quando Jesus é crucificado, no terceiro dia, o que acontece? A ressurreição. Ele se mostra em corpo espiritual, no perispírito. Quer dizer, destrui esse templo, que é o que ele julgava, o local físico, material, onde Deus se manifestava e o homem entrava em contato com Deus, e no terceiro dia, eu o reconstruirei, edificarei. Ele vai mostrar o corpo espiritual, mostrando que realmente nós encontraremos Deus. É na nossa evolução que desenvolve a nossa inteligência, o nosso saber, a nossa moral, acaba transformando o nosso corpo espiritual, ganhando faculdades, sentidos e propriedades que nós ainda nem imaginamos que existem, e chegaremos então na perfeição relativa da criatura, e é por meio dele que teremos o contato direto com o Criador. Bom, mas acontece que Jesus não foi conformista, como diz Emmanuel, e não era Evangelho 2,19, que é um erro da editora do livro de Palavras de Vida Eterna. É Evangelho 21,19. E 21,19 Jesus está falando do que então? Aí eu fui lá para o 21,19. Né? É a profecia do princípio das dores. Porque Jesus está no Monte das Oliveiras, aí tem o Vale Cedron, sobe o Monte Moriá de frente para o templo. E ele está com 4: Pedro, Tiago, João e André. E eles querem saber a respeito do futuro. E aí Jesus então faz um comentário dentro daquilo que eles iam poder compreender na época, a respeito do que ia acontecer com Jerusalém, que ia ser totalmente destruída, com eles que seriam perseguidos, com as eras futuras que já passaram, nós estamos há 2000 anos, com a que estamos vivendo, com os milênios e milhões de anos que virão e com os bilhões de anos que virão. Então, evidentemente, ele não podia chegar para Pedro, Tiago, João e André, como consta no Evangelho, e as partes estão anotadas por Mateus, Marcos e Lucas, e dizer assim: olha, vocês vão ver que legal quando chegar o Facebook. Que espetáculo! A gravação da televisão, o avião e tal. Isso eles não teriam condições de compreender. Então ele vai falando de coisas que eles poderiam compreender, mas fala da destruição geral de Jerusalém, e fala do jeito que eles viviam na época: quem estiver em cima da casa, quem estiver no campo, a mulher que estiver grávida. Fala a respeito da perseguição que eles iam sofrer, depois dos tempos de guerra, dos falsos profetas. Não estamos vendo um monte de falsos profetas? Que dizem: eu estou aqui, eu estou ali, cuidado, não vão, comércio, dinheiro, olha onde eu estou. Né? Ele é uma série de enorme de anotações falando a respeito do que nós já vimos: a destruição de Jerusalém, a dispersão, a perseguição dos apóstolos, todo esse período que houve até agora que estamos passando. E fala do futuro, que ainda nós não vimos. Porque ele diz que vai haver a vitória do bem sobre o mal, e o evangelho dele vai estar pregado na terra inteira. Nós estamos ainda longe para ver isso. O evangelho ainda não é vivido. Uma parte da terra, é a maioria, já sabe que existe, já estuda algo, já interpreta do seu jeito, já vive do seu jeito. Estamos então ainda bem no início da coisa. Vai ter que ser conhecido no planeta inteiro,
e vivido no planeta inteiro. A vitória do bem sobre o mal. E depois disso é que vem o fim da Terra. O que a academia nos dá toda a certeza. Todos os planetas se compõem e se decompõem. As estrelas, os planetas, o buraco negro, o berçário das estrelas. Só que o normal é que não haja ninguém encarnado aqui. Quando vier o último dia da vida orgânica, como não havia ninguém encarnado aqui, quando compôs a matéria. E levou milhões e milhões de anos em transformação, em que vinham só espíritos que estavam na evolução, que não precisavam encarnar, mas ficavam aqui na crosta. O chamado mundo transitório, que Allan Kardec pergunta para os espíritos, mas a Terra será um dia? Eles disseram, a Terra já foi um dia. Viviam milhões de espíritos, e na crosta estavam os dinossauros. Quem quiser saber alguma coisa, está lá o filme Jurassic Park, né? Temos uma ideia, recomposição genética. Quantos animais, longe do homem estar aqui, e o planeta já era habitado por espíritos, que é uma espécie de férias, que eles se retiram dos mundos que eles encarnam, e vão para esses vírus que não há corpo para eles. E aí eles fazem seus estudos, suas vidas sociais, depois desse período eles voltam para os mundos que eles estão fazendo a evolução. Então o processo é enorme, é gigantesco, é incomensurável. Por isso que a escada de Jacó via, da terra via Deus, mas os degraus da escada eram indefiníveis. A nossa inteligência ainda é muito pequena para dimensionar esses degraus, mas podemos ver o nosso próximo degrau e temos o compromisso de fazer o esforço de subir o próximo degrau. No livro O Céu e o Inferno, haja paciência, né? Perseverança. Degraus indefiníveis, nossa, bilhões de anos. Paciência e perseverança. Compreensão da realidade, esforço de fazer. G. Continhos, não sou eu. 1860. Quer dizer, não sei se sou eu. Sei lá, eu só sei de 1857 para cá. Né? Mas G. Continhos, Allan Kardec não coloca o nome, Charles de Sand. G. Vamos chamá-lo Charles. O tradutor, outro problema do homem, interferência do homem. Quando Allan Kardec coloca esse nome, era um nome científico de uma doença na época. O tradutor colocou a tradução com esse nome, só que esse nome na nossa língua mudou completamente, não tem nada a ver. O nome científico da doença, com isso é uma palavra que assim seria ofensiva, idiota, cretino. São palavras que para nós, no nosso dia a dia, não tem. Isso foi na época que Kardec foi um nome técnico de uma doença. Teria que estar atualizado com o nome que corresponde à doença que Allan Kardec colocou lá na França. Ele pôs em francês, não em português. Então põe em português a tradução como hoje, na língua portuguesa, é o nome dessa doença. E não como era o nome na língua portuguesa em 1865 foi o livro, foi traduzido logo em seguida para o português, não sei que ano foi, mais ou menos por aí, né, que a gente viu que foram traduzidos rapidamente. Naquela época era o nome, mas mudou. A língua portuguesa pôs outro nome. Então a gente pega o livro agora, vai lá comprar na biblioteca. Quem está entrando aqui pela primeira vez, tem alguém que está hoje pela primeira? Então, a senhora já esteve em Centro Espírita? Já leu O Céu e o Inferno? Então está tranquilo. Não leu, porque se a senhora vê lá idiota, Allan Kardec não quis ofender ninguém, não é nada disso. Problema humano, como de 2, tem que ser 21, foi uma falha. Como aqueles que colocaram. Então quando eu fui escolher aqui a lição do Céu e Inferno, né, eu falei, puxa vida, outra vez um humano aqui interferindo. Tinha que tirar esse idiota daqui, né? Não dá certo esse idiota. Bom, o problema é o seguinte, ele tinha 13 anos, estava vivo, tinha 13 anos. Então Allan Kardec faz a pergunta para o espírito de André Luiz na Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas. Espírito de São Luís, nós podemos evocar esse espírito? Quereis dizer-nos se podermos evocar o espírito dessa criança viva
Porque várias vezes ele conversou com o espírito encarnado, durante o sono do corpo, e teve provas de que é um fato possível, real, menos provável, mas real. E o espírito de São Luís disse assim: podeis evocá-lo como se evocasseis o espírito de um morto. Impressionante, né? Quer dizer, a criança está viva, tem 13 anos, é doente mental, eu posso evocar o espírito que está animando aquele corpo, e ele vai responder quase como se fosse um espírito livre de um corpo. E Allan Kardec comenta que esse menino, o menino G de 13 anos, as suas faculdades intelectuais eram de uma total nulidade. Ele não reconhecia nem seus pais. E até mesmo a alimentação era com uma enorme dificuldade que ele ia se alimentar. Então a vida moral e intelectual dele era praticamente zerada. Era só um corpo com 13 anos. Nem os próprios pais ele reconhecia que eram os pais dele. Isso que motivou o estudo de Allan Kardec em relação a essa circunstância. Aí Allan Kardec diz: vossas respostas nos fariam supor que a evocação poderia ser feita a qualquer momento. É como se fosse de um espírito que estivesse morto. E o espírito de São Luís responde: sim, a sua alma prende seu corpo por laços materiais, mas não por laços espirituais. Pode sempre ser desligado. Ou seja, ele vivia uma realidade, o seu perispírito, o seu corpo espiritual, que estava ligado ao corpo carnal, tinha aquela natureza material da ligação, mas o seu perispírito, ele estava, a parte inteligente, aquela ligação, ele estava desprendido. Não estava morto. Lembra o estado de coma, né? Lembra o estado do nosso sono, que a gente dorme e aí o espírito se afasta, o corpo fica na vida vegetativa, o espírito tem a vida dele lúcido. Lembra os médiuns, estão na vigília, estão conscientes, não estão dormindo, mas o espírito entra em emancipação, ele se destaca, principalmente aqueles que acabam deixando totalmente o espírito vir fazer a comunicação, a incorporação, e nem se lembram do que está acontecendo, né? É um campo assim, dentro dessas circunstâncias. Eu estou fazendo umas relações, mas para abrir as ideias. Então o menino ficava acordado, aquele corpo vivia, ele estava ligado ao corpo espiritual, ao perispírito dele, como se estivesse dormindo. E a vida intelectual, o espírito não tinha condição de passar nenhuma, porque o corpo não tinha condição de representá-lo, de falar suas ideias, de demonstrar seus sentimentos, a fala, os gestos, ele não tinha domínio. É como se estivéssemos num carro e o volante não mexesse nada, o acelerador, o pedal, a gente dependêssemos de quem empurrasse o carro para cá, quem segurasse o carro, quem pusesse gasolina no carro, assim, né? Tem uma condição no avião que acontece isso. Eu me lembro quando eu fiz esse curso de aeronáutica, o stall, a gente vai subindo, o narizinho do avião vai, até ele perder a capacidade de voar. Aí, nariz para baixo, lá em cima, não pode ter nada embaixo. Você vai perder o controle de tudo. Nada vai funcionar. Nem manche, nem pedal, ele vai cair. Se passar uma coisa em casa, embaixo bateu, acabou. É para aprender isso, para nunca deixar fazer perto do solo. Porque senão, você bate no solo e se mata, né? Então você tem que aprender como é que um avião entra nessa condição. Ele perde a propriedade de voar. Você tem que sentir isso, tem que saber como é que acontece. Então você vai fazer isso lá em cima, alto, com os procedimentos de segurança, tudo. Aí você faz, mas naquele tempo, até ele recuperar, porque ele vai caindo, ele recupera as condições de voo. Então você fica um tempo que você não adianta nada, sabe? Você tem que esperar. O espírito estava assim. Ele vivia num corpo que todas as suas emoções, seus desejos, suas ideias. Só que, ao mesmo tempo, ele sabia tudo que as pessoas falavam, faziam. Ele estava lúcido, consciente, senhor de tudo que acontecia em volta do corpo que ele animava. Ele só não tinha condição de animar o corpo. Inclusive, ele sabia por que ele estava nisso, nessa experiência. É nisso que aparece nesse diálogo. Ele é um pobre espírito preso à terra como uma ave por uma pata. Ele mesmo que diz isso, ele se sentia assim, como se fosse uma ave que pudesse voar, pistas e tudo tal, só que tinha uma cordinha amarrada numa árvore.
Então eu ia até lá, via tudo, só que a árvore não consegue mexer. Ele fica constrangido a observar, ter a vida moral, ter lucidez disso. Inclusive, esse é o maior sofrimento que pode ter um espírito. A prova mais temível de todas é vir a um corpo humano e deixar de poder comandar o corpo, o instrumento. Não é a pobreza, não é a doença, é essa circunstância. Porque aí ele fica preso naquela condição do corpo, que vai ter fome, vai ter necessidades de higiene, vai ser zombado, maltratado pelos corações duros, vai ser um problema para os que o cercam, financeiro, um desafio para a vida das pessoas, né, para a sociedade, para os cientistas. Vai ter todo aquele contexto que nós observamos como a humanidade olha o cenário. E ele, tendo suas faculdades, tendo suas emoções, tendo seus desejos, tendo suas possibilidades, completamente impossibilitado de fazer, de agir, porque o corpo que ele anima não corresponde, ele não tem no neurônio, na glândula pineal e na sequência do corpo, ele não tem condição. Bom, aí ele fala a respeito do passado dele, que ele foi um jovem libertino sobre o rei Henri III, da época de Henri III, e justifica que aquilo era um meio dele se educar para evoluir. Ele que tinha sido então tão abusado, feito uma série de leviandades, como consequência, não era um castigo merecido, era uma consequência dos seus maus atos. Então era um processo educativo. Depois disso, houve uma instrução de um espírito, que é Pierre Joute, que era o pai do médium. O espírito que tinha sido o pai do médium, que fez essa psicografia, essa conversa de Allan Kardec com esse espírito, o gênio, ele fez uma redação, um comentário, uma instrução sobre essas pessoas que estão doentes. E eu separei 2 trechos. Quando tendes em sonho esses terríveis pesadelos, onde quereis fugir de um perigo, e gritais para chamar socorro, ao passo que a vossa língua fica presa na boca e os vossos pés ao solo, sentis um instante que o cretino sente sempre paralisia do corpo ligado à vida do espírito. Se ele traz uma imagem que nós podemos ter, que é ter um pesadelo horroroso, que estamos sofrendo, querendo correr, querendo falar, querendo gritar, e a coisa não acontece. É muito comum ter isso. Eu já tive vários desses pesadelos. Depois até comecei a dominar um pouco, me via cercado por cães ferozes e tal. Eu falava para eles, ou para aí, ou eu acordo. Volto para o corpo. É o jeito de fugir. Mas eu sofri muito até aprendi a fazer isso. E de vez em quando ainda sofro. Às vezes eu não sei porque eu não consigo estar com essa consciência. Ele fala, opa, minha defesa é acordar. Eu fico sofrendo lá, depois que eu acordo eu vou falar, por que eu não acordei antes? Vocês devem ter mais ou menos, mais para cá, mais para lá, mas umas experiências, né? E ele fala isso, ó, paralisia do corpo ligada à vida do espírito. O espírito vive, sofre, tem angústia, tem desejos, mas ligado a um corpo que ele não está preso. E depois ele diz assim, que essa doença não é uma lei de Deus, e a ciência pode fazê-lo desaparecer, porque é o resultado material da ignorância, da miséria e da imoralidade. Os novos meios de higiene que a ciência, tornada mais prática, colocou à disposição de todos, tendem a destruí-lo. Sendo o progresso a condição expressa da humanidade, as provas impostas se modificarão e seguirão a marcha dos séculos, se tornarão todas morais. E quando a vossa terra, jovem ainda, houver cumprido todas as fases de sua existência, se tornará uma morada de felicidade como outros planetas mais avançados. Vejam que interessante esse comentário desse espírito, Pierre Jourde, que vem falando a respeito do conteúdo
batendo exatamente com aquela conversa de Jesus, que está lá no 21:19, que nós vamos vencer com a paciência, que está naquelas tribulações do que vai vir, com a destruição de Jerusalém, a perseguição dos apóstolos, a guerra do bem contra o mal, o desenvolvimento da tecnologia, mas a maldade, depois o equilíbrio, depois a vitória do bem, depois uma morada feliz, para depois vir o fim do mundo, do planeta. E Jesus diz que o jeito de vencer é com a paciência, com a perseverança, ou seja, compreendendo esse processo logístico, não estando do lado do erro, não guerreando o erro, auxiliando aquele que se encontra no erro a se recuperar, mas não sendo conivente, não batendo palma, aplaudindo o erro. O erro não tem o direito de ser o erro, mas a criatura tem o direito de fazer a sua experiência e aprender com o próprio erro. Então é esse ponto assim, e aí ele vem falando a respeito disso, que a ciência vai evoluir, e essas doenças que estão na carne, um dia vão deixar de existir na Terra. Um dia não terá nenhuma prova material, nenhum problema, as provas serão só morais. Veja o que esse Espírito está falando na nossa evolução. Um dia não vai ter miséria, problema de frio, de água, de dinheiro, de doenças. Todas essas questões materiais estarão resolvidas, equacionadas e dominadas. Evidentemente, os espíritos que estarão nesses corpos terão um padrão moral muito superior do que temos hoje. Não são do jeito que está hoje. É muito mais evoluído no saber e na moral, que vai ter essa condição. Mesmo assim, eles estão longe da perfeição. Eles estão naqueles degraus, indo, o perispírito se mudando. As provas serão só morais. Muitas vezes eu digo aqui assim, nós ainda evoluímos numa mistura do bem com o mal, não é? Nós também estamos evoluindo com provas materiais e morais. No futuro vamos evoluir só no bem, ainda longe da perfeição. No futuro vamos evoluir só com provas morais, ainda longe da perfeição. Exatamente esse centro. Mas o livro Palavras de Vida Eterna, ele continua, né? Paulo separa, olha tudo, os mínimos detalhes. Eu fiquei pensando, será que o Paulo vai me passar um e-mail lá no Facebook, um comentário? Gino, não é 2,19, o meu aqui é 21,19. O dele está muito errado, né? Mas Emmanuel termina dizendo assim, falando do modelo Jesus, que não foi conformista, no exemplo da paciência. Em lembrando a sinceridade e a franqueza, não nos será lícito esquecer que o Cristo se revelou tão paciente que não hesitou em regressar depois da morte ao convívio das criaturas humanas que o haviam abandonado. Ele é crucificado, é açoitado, recebe a coroa de espinhos, é cuspido, recebe os escárnios, desce da cruz e creremos, curou aos outros, cura-te a ti mesmo, toda essa circunstância. Mas depois da morte do corpo na cruz, o seu espírito, o terceiro dia, o templo que liga com Deus, se mostra, em primeiro lugar, para Maria Madalena. Assim, é forçoso reconhecer que Jesus se materializou perante os discípulos, que em maioria podiam ser iletrados e medrosos, mas suficientemente sinceros para continuar-lhe a obra libertadora. E não diante dos fariseus, altamente intelectualizados e profundos conhecedores das revelações divinas, mas habitualmente atolados em conveniências e preconceitos, e por isso mesmo capazes de omitir a verdade e a estabelecer a perturbação. Emmanuel termina a reflexão a respeito de Lucas 21:19. É na vossa paciência que ganhareis as vossas almas. Paciência em estudo. Paciência, ciência da paz. A junção das palavras. Paciência. Nos lembra a ciência da paz. Ciência é a observação de fatos, né? Falando que Jesus, então, ele cumpre, mas ele fez
processo seletivo. Ele se mostrou para as mulheres, se mostrou para 2 homens no caminho de Emaús, se mostrou para os discípulos, se materializou para os discípulos que o haviam abandonado. Não foi? Aonde foi isso? Aonde que Jesus se materializa para os discípulos? Foi no cenáculo. No cenáculo, no mesmo lugar da última ceia, eles voltam para lá, ficam em oração, com as portas fechadas, um ambiente que não tinha janela. Jesus entra, fica no meio deles, materializado, e diz o quê? A paz esteja convosco. Família espiritual de Jesus, no caminho do reino dos céus, em nome do Mestre Jesus, louvado seja Deus.